Olá, meus caros, aqui é o Tempter 60 de volta ao quadro Heróis da Ação e comentando mais um filme relacionado com a filmografia do ator belga Jean-Claude Van Damme. Chegamos aqui ao filme Risco Máximo de 1996, título original, né, Maximum Risk, então o título está certo aqui a tradução, que é um filme de ação e suspense americano de 96, dirigido por Ringo Lam, diretor de Hong Kong, e sua estreia na direção americana, e estrelado por Jean-Claude Van Damme e Natasha Henstridge. Aqui temos spoilers que não veio ao caso ressaltar. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 3 de setembro de 96, alcançou o primeiro lugar nas bilheterias de fim de semana nos Estados Unidos, arrecadando 5,6 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana, e foi um sucesso moderado nas bilheterias. O filme era originalmente conhecido como The Exchange, depois foi renomeado Bloodstone. Jason Friedberg e Aaron Seltzer, mais conhecidos por Todo Mundo em Pânico e suas outras paródias, fizeram uma reescrita não creditada do filme. Olha só que interessante. Bom, lida essas rápidas curiosidades sobre o filme, eu vou comentar aqui sobre a obra em si. Esse filme com certeza está na lista dos melhores filmes do Jean-Claude Van Damme que eu já assisti. Ele é um filme muito bom, ele é um filme dinâmico, ele não é só um filme de artes marciais, ele é ação explosiva, as cenas são assim apresentadas num risco, sabe, imenso ali, que hoje mesmo os filmes de ação não conseguem reconstituir, né, esses momentos mais arriscados ali. Não é à toa que o filme se chama Risco Máximo. É o risco máximo que pode ocorrer ali. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse filme, que é o seguinte: esse filme aqui, ele não é um filme só onde tem o Van Damme brigando, tá? Esse filme ele tem cenas de luta bastante realistas. E aqui nós estamos falando de cenas que envolvem o Gracie Jiu-Jitsu. Rickson Gracie ali, né, o que se destacou, né, nós tínhamos na época lá o senhor professor Hélio Gracie, toda a família Gracie que se destacou. Então o Gracie Jiu-Jitsu é um estilo onde muitos atores que acabaram contracenando ao lado do Jean-Claude Van Damme estavam treinando esse estilo, e o Van Damme mesmo, né, como já havia ressaltado, ele foi de certa forma perfeccionista nas cenas de coreografia das lutas, porque ele queria algo real, ele queria algo que fosse de forma um combate mesmo corpo a corpo, que poderia causar danos no adversário. Não é só um lance que ele vai apanhar e depois vencer, não, o combate tinha que ser apresentado de forma mais intensa. E Risco Máximo do Ringo Lam, ele faz isso de uma forma excepcional. Tem cenas de luta nesse filme aqui que até hoje, vendo, causa até uma certa comoção no espectador. A gente fica aflito, a gente fica nervoso. Eu, quando vi esse filme no cinema pela primeira vez, e em particular, né, uma cena de luta do Jean-Claude, que ele está dentro do elevador, não vou contar aqui, é uma cena que causa nervosismo no espectador, porque ela é muito realista. E ela está muito relacionada com o Gracie Jiu-Jitsu, tá? Então, o Gracie Jiu-Jitsu, né, claro que o Jiu-Jitsu não é uma arte brasileira, né, mas os irmãos Gracie levaram essa arte para o exterior e acabaram tornando ela popular, né? Eles se consagraram ali do exterior com muito trabalho também, tá? O Rickson, o Royce Gracie, desde lá o Hélio Gracie na época, Howard Gracie, toda a família Gracie ali, tá? Inclusive o Sérgio Malandro já treinou com os caras do Gracie ali e sabe muito bem das técnicas de jiu-jitsu. E quando eu fui ver eu lembro que quando eu fui ver o Risco Máximo no cinema, a gente lia muito jornal, né? Não tinha internet na época, não tinha muitas informações, a gente só via o trailer na televisão, tá? A gente ficava ansioso e a gente já pensava, pô, mais um filme do Van Damme, vamos lá assistir o filme do Van Damme. Ah, o filme pode não ser bom, não interessa, vamos assistir no cinema. Era assim, né? Era assim que era nos anos 90, essa fissura, essa vontade, essa empolgação de assistir qualquer filme estrelado por Jean-Claude Van Damme. É claro que Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, eles também tinham lá os seus momentos, mas o Van Damme mesmo, ele, na minha opinião, ele revolucionou o gênero, que hoje não chega mais nenhum outro ator que consiga o mesmo feito que ele conseguiu no final da década de 80 e até mesmo nos anos 90.
Então esse filme, eu acabei lendo no jornal que o Van Damme estava prezando por Gracie Jiu-Jitsu, né? E quando a gente fala de Gracie Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu em geral, todo mundo tá querendo lutar Jiu-Jitsu. Todo mundo tinha lá o Ultimate Fight Championship, até aqueles torneios que o Rickson Gracie disputava no Japão, Japão Open. Então era muito foda. A gente alugava naquelas fitas de VHS. Inclusive tem até um documentário chamado Choke, documentário narrando, né, as vitórias do Rickson Gracie, que ele, pelo que eu vi, se aposentou invicto, tá? Infelizmente ele tá hoje sofrendo de mal de Parkinson, né? Não está nada bem, mas ele se aposentou invicto, Rickson Gracie, e ele venceu boa parte dos seus oponentes na técnica mesmo, né? De imobilização, não na porrada, né? Na imobilização mesmo, estrangulamento e tudo mais. Então isso que torna o jiu-jitsu uma arte bastante diferente das outras, né? Não é só porrada, é técnica de estrangulamento e tudo mais. E aqui no filme Risco Máximo, temos uma cena que o Van Damme, enfim, a gente sabe que o Van Damme treina Karate Shotokan, também praticou kickbox e tudo mais, mas ele vai enfrentar um cara que sabe, né, dessas técnicas de Gracie Jiu-Jitsu, e a luta, nossa, cara, dá uma agonia você ver uma luta daquela, você se vê, né, no personagem do Van Damme que ele tá se dando mal ali na hora, né, e ele tem de vencer esse cara aí que usa das técnicas do Gracie Jiu-Jitsu de uma outra forma. Então o ator mesmo já treinou com o Rickson Gracie, inclusive o próprio Rickson Gracie, ele revelou, né, na verdade acho que foi o Roller Gracie na época que ele foi no programa do Faustão, que muitos estavam usando jiu-jitsu, né, para bater nas pessoas nas baladas e tudo mais. Ele disse também que o preço que ele cobrava por aula, né, o Hélio Gracie e tudo mais, era um preço absurdo, e às vezes ele dava aula até para grandes celebridades ali, né, como o próprio Mel Gibson, e até mesmo no filme do Incrível Hulk, lá, embora eu considere uma retomada genérica de 2008, o Edward Norton, ele enfatizou as técnicas de relaxamento, né, controlar a pulsação, a respiração, naquele momento em que o personagem do Norton, que é o Bruce Banner, está na favela da Rocinha do Rio de Janeiro, e ele vai ali aprender essas técnicas com o próprio Rickson Gracie, tá? Sobre controlar a meditação e tudo mais. Então isso é muito foda. E aqui no filme a gente vê a luta corpo a corpo mesmo, de uma forma assim fenomenal, né? Um lance mais realista. Bom, a trama de Risco Máximo é uma trama que ela não foge muito dos outros filmes do Van Damme, porque aqui ele faz novamente o papel duplo, né, de irmão gêmeos, ele está sendo perseguido, então o filme ele tem grandes locações, tá? É um outro filme que tem grandes locações, o Ringo Lam como diretor, a forma como ele conduz a câmera e tudo mais, é uma forma muito, de uma perfeição muito foda, né, ambientes exóticos e tudo mais, né. Ele tá sendo perseguido por uns caras aí, a gente vê, cara, que o filme já é bastante frenético, ele tenta escapar, né, ele se arrisca muito, ele quase sofre uma queda de um edifício, né, uma casa ali, né, na altura que ele tá, e um desses personagens do Van Damme, né, um desses irmãos gêmeos, né, Twin Brothers, acaba morrendo, mas depois quando a gente é apresentado ao outro personagem do Jean-Claude Van Damme, que ele faz o personagem duplo, Mikhail, a gente vê que o Van Damme ali que trabalha pra polícia, ele é policial e tudo mais, ele não sabe que esse Mikhail era irmão gêmeo dele, ele não sabia que ele tinha um irmão, né, ele sabia que perdeu um cara ali, que um cara morreu, era muito parecido com ele, aí ele decide investigar, né, as origens desse suposto irmão ali, né, que não é revelado ainda, e aí ele vai para, enfim, né, ele viaja, né, de um local para o outro, não vou dizer aqui, também não vou contar o filme todo, e aí ele vai encontrando as pessoas que têm contato com esse Mikhail, né, que é irmão dele, mas dentro da narrativa da trama, o personagem do Jean-Claude, que o cara que investiga, o nome dele é Alain Moreau, né, ele ainda não sabe que esse cara é irmão dele. Então, o Risco Máximo tem uma trama muito simples. Depois a gente é apresentado a personagem da Natasha Henstridge, para quem já assistiu o filme de terror e ficção científica, A Experiência, tá? Sabe muito bem que ela se destacou ali, porque ela é bela, ela é exótica, ela é sensual e tudo mais. Ela não tem nenhum corpo muito assim, vamos dizer, um corpo, vamos dizer assim, um exagerado, assim, né, mas ela é magrinha, não magrinha não, né, não vou dizer magra, assim, esquelética, mas ela é uma mulher, corpo moderado mesmo, e a Natasha Henstridge é uma atriz muito sensual, né, hoje ela tá meio velha, mas pra época lá ela representou muito, tá. Então a gente vê, né, essas diferentes locações do filme, o personagem do Van Damme, que é o Alain Moreau, ele vai investigar, e toda vez que ele parte para essa investigação,
ele passa por situações ali o tanto quanto perigosas, né? E tem um cara ali, o braço direito dessa organização, dessa máfia russa, na verdade, né? Uma máfia russa, né? Que esse cara que eu já ressaltei aqui, que tem aquela cena de luta com o Jean-Claude dentro de um elevador bem próximo, né, dos momentos finais do filme ali, né, das cenas finais do filme, né? Então esse cara é o braço direito e ele sempre é enviado para caçar o Van Damme, né? Esse ator, que inclusive depois eu fui ver, esse ator é o mesmo ator que já trabalhou com o Van Damme no filme Cyborg, né? Cyborg, o Dragão do Futuro, dirigido por Albert Pye. Então o filme é muito explosivo, cara. Tem até cenas ali desse filme que hoje foram cortadas, né? De uma relação amorosa do Van Damme com a personagem da Natasha Henstridge, que o nome dela no filme é Alex Bohemia. Então tem um momento ali, cara, que ele pega a personagem da Natasha ali no banheiro mesmo, mete uma transada ali, é foda. E também outra cena que também está muito voltada, relacionada com o título do filme, Risco Máximo, né? Ele transa com a personagem da Natasha Henstridge dentro do banheiro ali, né? E sei que os caras ali que caçam o Van Damme acabam apreendendo ele, eles não se dão conta que o Van Damme está transando com ela ali dentro do banheiro, cara. Então é muito foda essa cena, né? E obviamente o Van Damme vai partir para essa busca, né, incansável, para descobrir quem é esse Mikhail, né? Ele acaba se envolvendo em vários perigos. Tem cenas de luta do filme, obviamente, o Van Damme mete porrada também, mas tem muito tiroteio também, né? Ele não é um tiroteio também como o alvo, né, do John Woo, né, Hard Target, não. Ele aqui é um filme do Ringo Lam com grandes locações, mas é um lance mais diferente, tá? Ele não é um filme que ele tem muito lance de explosão, né, tiroteio. Isso é um tiroteio, na verdade, né? Ele é um filme mais voltado para o gênero noir, né? Se escreve noir, né? Mas a pronúncia certa é noir. É um filme mais espionagem, cenários exóticos, sensualidade e tudo mais, né? Crime, suspense, cara. Então é algo muito diferente que o Jean-Claude Van Damme fez ao lado do diretor Ringo Lam, né? Que não seria a primeira vez, né? Depois desse filme, o Van Damme trabalharia novamente com o Ringo Lam, que em outro filme que ainda vou comentar aqui na filmografia dele. Então, Risco Máximo é um filme que eu recomendo muito. Eu tive sorte de comprar o DVD desse filme na época lá em promoção, né, junto com outros filmes do Jean-Claude Van Damme, tá? É um filme da Columbia Pictures, como já ressaltei. O Van Damme não trabalhou mais com os estúdios da Universal, né? Quem estava produzindo os filmes do Van Damme distribuído era a Columbia Pictures, tá? Então ele teve todo aquele problema lá desde Street Fighter, a última batalha, que muitos estúdios estavam fechando as portas, né, para o Jean-Claude Van Damme por conta do ego dele, né? O cara o ego, né, por conta do vício do cara, o cara tava totalmente descontrolado, né? Mas isso também não impediu o Van Damme, né, pelo menos a queda vertiginosa que ele sofreu ali no Street Fighter, isso não impediu o Van Damme de fazer grandes papéis e participar de filmes, né, que seria um novo começo para a carreira dele, né, grandes iniciativas. Isso aconteceu de verdade, tá? Isso vai acontecendo ainda, né, e outros filmes que eu vou comentar aqui. Então, Risco Máximo, Maximum Risk, trilha sonora também bastante frenética, é um filme frenético, noir, espionagem, sensualidade, grandes cenas de luta, grandes coreografias, tem muitas lances ali da técnica do Gracie Jiu-Jitsu, como eu já ressaltei no começo do vídeo. É um filme que, se eu fosse avaliar, eu daria uma nota 9.9, bem próximo de 10, ou nota 10 mesmo, porque eu sei que fazer um filme desse nos tempos de hoje é muito difícil, tá? Hoje mesmo, ainda mais hoje com essa técnica porca, né, de IA, né, inteligência artificial, enfim, CGI, não daria pra fazer um filme desse, mas nem mesmo Os Mercenários, né, chegaria aos pés desse filme, que é o Risco Máximo, porque ele é muito, mas muito realista em sua proposta, né, enfim, perseguição, cenas de ação, a forma como a câmera, né, do Ringo Lam, ela é conduzida, e ainda mais nas cenas de luta, que são bastante realistas, e é muito foda ver o Van Damme, né, lutando contra um cara que sabe das técnicas de Gracie Jiu-Jitsu. Tem duas vezes, cara, que o Van Damme, ele tem uma complicação contra esse cara, esse ator, né, que treinou o Gracie Jiu-Jitsu. Bom, vou ficando por aqui, meus caros. Eu volto sábado que vem com mais um filme relacionado com a franquia do belga Jean-Claude Van Damme para esse quadro Heróis da Ação. Um abraço a todos e fui!